Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver algumas aulas práticas, da nossa disciplina relativas ao segundo bimestre desse nosso semestre. A gente vai ver como a gente faz lá nas aulas práticas, mesmo ao vivo. Nós vamos ver os nossos casos clínicos, vamos discutir um pouquinho cada um deles e logo depois a gente vai ver o órgão com a alteração. Então vamos começar. Então, primeiro caso, a gente tem uma mulher de 52 anos, proveniente do norte de Minas Gerais, com uma sorologia positiva para a doença de Chagas. Então, a gente sabe que o norte de Minas é uma região endêmica para a doença de Chagas. Então, ela já sabia que tinha doença de Chagas. E ela procurou um serviço médico porque ela estava com uma dificuldade de deglutição. Ela estava tendo dificuldade para engolir. Ela falou que primeiro começou com uma dificuldade para engolir mais carne, alimentos sólidos, mas agora até alimentos pastosos ela estava tendo dificuldade. Então, o que foi solicitado para ela? Uma endoscopia digestiva alta, que é um exame muito bom para a gente conseguir ver o esôfago, ver os esfíncteres, ver o que está acontecendo. E na endoscopia mostrou que ela tinha uma dilatação do diâmetro do esôfago e uma estenose do esfíncter esofágico inferior. Então, o que a gente vai ver é o esôfago dessa nossa paciente. Então, o que a gente tem, Como eu falei para vocês, aqui nessa parte inferior a gente tem o estômago da nossa paciente e aqui a gente tem o esôfago. Então, o que a gente pode observar é que a gente tem essa dilatação do diâmetro do esôfago. Então, o que a gente tem é um mega esôfago e a gente tem aqui o esfíncter esofágico inferior contraído. Ele não tinha que estar tão assim contraído como a gente está vendo aqui. Então, o diagnóstico da nossa paciente é um megaesôfago. Lembrar que o Chagas, ele tem a parte digestiva da doença, que pode comprometer esôfago ou intestino. É difícil comprometer os dois órgãos, mesmo nas regiões endêmicas. E o problema da doença de Chagas para provocar megaesôfago é muito semelhante àquilo que a gente viu no coração. É claro que as repercussões, elas vão ser diferentes das repercussões cardíacas, mas aqui o Trypanosoma cruzi, ele também vai colonizar os fibroblastos, as células neurais, vai colonizar as células musculares. E na fase crônica da doença, onde a gente vai ter as células alteradas e os antígenos no tecido, a gente vai tendo essa destruição das células neurais, da musculatura lisa. Então, por isso o nosso paciente vai perdendo essa capacidade de peristaltismo e além de estar perdendo a musculatura. Aí vai acumulando alimento dentro do esôfago e por isso que ele vai se dilatando. Então, aqui a gente tem um mega esôfago. No caso aqui, um mega esôfago chagásico. Bom, nossa próxima paciente, outra mulher de 65 anos, proveniente do sul da Bahia, outra região endêmica para a doença de Chagas. Ela tem doença de Chagas. E o que ela fala é que ela parou de evacuar faz um mês. Não é uma parada total de evacuação, mas ela está evacuando muito pouquinho. Então, o que a gente fez foi um exame clínico radiológico que mostrou uma obstrução intestinal por fecaloma. Lembram, o fecaloma ele é uma massa endurecida de fezes. Por que eu formo fecaloma? A gente só vai formar fecaloma se as fezes ficarem retidas muito tempo no nosso intestino. E o que vai acontecer? Vai ter uma reabsorção da água, das fezes, e aí por isso vai fazer uma massa endurecida de fezes. E fecaloma é uma das principais complicações de qual doença? Do megacólon chagásico. Então, o que a gente vai ver é uma peça do cólon. Então, o que a gente está vendo aqui é o cólon sigmoide, Tá vendo? Tá quase um S. Aqui, nessa ponta, a gente está vendo o diâmetro normal do cólon
E vejam como a gente tem uma dilatação do diâmetro do cólon em todo o restante da extensão. Então, olha, essa área normal, e aí no restante uma dilatação do diâmetro do cólon, do diâmetro da luz, né? Qual é a outra alteração que a gente pode perceber, além dessa dilatação do diâmetro da luz do cólon? A gente percebe, olha, uma retificação dos vasos sanguíneos. Então, o normal, olha, os vasos serem todos tortuosos, como esse que eu estou apontando. O que acontece? Quando vai dilatando o cólon, esses vasos que são tortuosos, eles vão se esticando. Então, eu tenho, além da dilatação do diâmetro, eu tenho essa retificação, os vasos vão ficando retos na superfície da serosa. Então, isso caracteriza um megacólon. Aqui a gente sabe que é um megacólon chagásico, porque a gente viu a história da paciente. Mas um megacólon congênito vai apresentar as mesmas alterações que a gente está vendo nessa peça. Tá? Então, para a gente falar que é um megacólon adquirido, chagásico, ou um megacólon congênito, a gente precisa saber a história da paciente, porque as alterações no cólon vão ser as mesmas. Nosso próximo paciente, outro paciente com uma alteração intestinal. Então, um senhor de 70 anos e ele tem alteração recorrente do hábito intestinal. Então, como que é isso? Ele tem períodos de constipação, né, períodos que ele tem dificuldade evacuatória, associada a alguns períodos que ele tem pequenas diarreias, diarreia leve. E, na verdade, o que ele mais tem é essa obstrução intestinal, essa dificuldade evacuatória. E a outra coisa que ele fala é que ele tem algumas dores abdominais difusas e discretas, ou seja, ele tem um desconforto abdominal. Não é nada assim de muita dor intensa, não, é um desconforto abdominal. Aí o que a gente vai ver é o segmento do cólon sigmoide. Lembram, gente? Pacientes que têm essa obstrução intestinal, essa dificuldade, obstrução intestinal não, uma dificuldade evacuatória muito grande, eles têm tendência a formar o quê? A formar divertículos. Porque essa dificuldade evacuatória, o fato do bolo fecal ficar parado muito tempo no intestino, faz com que isso aumente a pressão intraluminal, né, dentro da luz intestinal, e favorece a formação de divertículos intestinais. E é isso que o nosso paciente tem, ele tem uma diverticulose. Tá? Lembra, diverticulose é o estado de ter divertículos. A gente só chama de diverticulite quando ele tem um processo inflamatório nesses divertículos. Então, ele tem uma diverticulose adquirida. Tá? Por quê? O que a gente vai ver é que ele tem vários divertículos. Né? Lembram, na diverticulose congênita, a gente só tem um divertículo e esse divertículo, ele está lá no ilho terminal. Tá? Então, se a gente fizer uma colonoscopia no nosso paciente, o que a gente vai observar? A gente vai observar lá na colonoscopia esses pequenos orifícios que eu estou apontando aqui na mucosa. Né? Então, o colo sigmoide, o S, que é o local mais comum da gente ver divertículos, porque é o local que normalmente eu tenho maior pressão intraluminal, mas eu posso ter no cólon inteiro divertículos. E olha só, a gente observa essas pequenas aberturas na mucosa, várias aberturas na mucosa. E o que elas são? Lembram? Os divertículos, a mucosa, ela está passando através da camada muscular, né? Por isso que está ficando essas pequenas aberturas na mucosa. Se a gente for ver na parte posterior, né, o que a gente vai ver? A gente vai ver as bolsinhas, que são os divertículos. Olha, aqui a gente tem uma bolsinha cortada, que a gente tem outra bolsinha que foi cortada. Né? Então, olha só, essas bolsinhas, cada uma delas
corresponde a um desses orifícios e cada bolsinha é um divertículo. Então, nós temos vários divertículos, uma diverticulose adquirida. O risco é fazer uma obstrução por fezes e ter uma diverticulite. Nossa próxima paciente, uma moça de 25 anos, que tem uma diarreia mucopio-sanguinolenta, ou seja, com muco, pus e sangue. É uma diarreia crônica recidivante. Então, o que é isso? Ela tem uma diarreia de longa duração e que ela tem períodos que ela tem diarreia. Então, ela fica 6 meses com diarreia, aí melhora, passa vários meses sem diarreia, aí volta a ter de novo diarreia por vários meses. E para controlar esse processo, ela está fazendo uso de corticoide, tá? Então, a nossa paciente, ela tem uma síndrome diarreica. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar numa causa infecciosa, mas se a gente pensar numa causa infecciosa, uma xilose, uma salmonelose, que também dá diarreia mucopio-sanguinolenta, as causas infecciosas não dão essas diarreias crônicas recidivantes. Eu posso até ter uma diarreia infecciosa de uma duração mais longa, mas não assim recidivante, né? Para ser recidivante eu tinha que estar contraindo várias vezes. Então, quando a paciente tem uma diarreia mucopio-sanguinolenta crônica que recidiva, ou seja, tem períodos de melhora e períodos de piora, a gente tem que pensar numa doença inflamatória intestinal idiopática, uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa idiopática. Por isso que a nossa paciente está fazendo o quê? Está fazendo o tratamento com corticoide. Porque ela tem uma doença inflamatória intestinal idiopática e o que a gente está fazendo é dar o corticoide para diminuir o processo inflamatório. Porque é o processo inflamatório que está provocando a destruição da mucosa e que está levando a nossa paciente a ter diarreia. Então, vamos ver qual que é essa doença inflamatória intestinal que ela tem. Se é Crohn ou se é retocolite ulcerativa idiopática. Então, o que a gente pode ver? Aqui um segmento intestinal, um segmento do reto, tá? O que a gente pode ver aqui? Então, a gente vê uma mucosa totalmente destruída por uma ulceração extensa, né? Esse mais escuro são áreas de hemorragia, então tem bastante hemorragia, porque a gente vê bastante área escura, a gente vê bastante destruição da mucosa. Na verdade, a gente só tem um pouquinho de mucosa normal aqui no final da peça. E a gente tem algumas ilhazinhas de mucosa, né? Como aqui, que são os pseudopólipos. Além disso, olha só, a parede intestinal, ela não está espessada. Então, com todas essas características, a gente consegue fazer o diagnóstico de retocolite ulcerativa idiopática. Então, eu tenho uma extensa ulceração, lembram? Que começam lá no reto e pode se estender continuamente por todo o cólon. Como tem uma extensa ulceração, eu também tenho muita hemorragia em cima da mucosa, como a gente está observando aqui. As ilhas de mucosa que sobram é o que a gente vai chamar de pseudopólipo. Então, não é um pólipo verdadeiro, por quê? O pólipo verdadeiro é uma projeção da mucosa para a luz. E aqui o que é, na verdade? É a ilha de mucosa que sobrou no meio da úlcera. Por isso, um pseudopólipo. E lembram, a retocolite ulcerativa idiopática era um processo inflamatório só da mucosa e submucosa. Ela não pegava a muscular. Por isso, eu não tenho espessamento da parede também. Então, essa é a imagem que a gente também consegue ver na colonoscopia dessas pacientes. Bom, e nosso outro paciente também com queixas intestinais, então ele está se queixando
que ele tem um sangramento vivo nas fezes e um emagrecimento de 10 quilos nos últimos meses. E ele fala que ele não está fazendo regime, ele está comendo normalmente, mas ele percebeu que está emagrecendo. Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar, olha, isso pode ser um câncer intestinal. O câncer intestinal mais comum é o adenocarcinoma do intestino. Mas a gente também tem que pensar em quê? Numa tuberculose intestinal. É uma forma menos comum de tuberculose, mas ela pode ser adquirida por aqueles pacientes que tomam leites que são o leite que é retirado diretamente da vaca e que não é pasteurizado. Mas se a vaca estiver contaminada com Mycobacterium bovis, ele pode sair do leite, a pessoa pode se contaminar e ela pode ter uma tuberculose intestinal. E lembra, a tuberculose vai também dar sangramento, no caso vivo nas fezes, porque é uma tuberculose intestinal, e a tuberculose também dá emagrecimento. A única coisa é que a tuberculose geralmente, mesmo ela não sendo pulmonar, ela vai dar febre e o nosso paciente não tem. Tá? Então, para ele o que favorece mais é um adenocarcinoma de intestino, que é o câncer mais comum que a gente tem no intestino. E o que a gente vai ver é o segmento do cólon. Então, aqui tem o segmento do cólon do nosso paciente, que foi retirado cirurgicamente. Então, aqui nós temos, olha, a mucosa normal até aqui. E o que a gente pode ver nessa área? Uma grande massa vegetante, né? Vegetante porque está crescendo para a luz como um vegetal, parece uma couve-flor. Uma massa vegetante irregular, de limites imprecisos, com áreas de hemorragia, áreas de necrose e que estava infiltrando toda a espessura da parede. Então, infelizmente, o que o nosso paciente tem é um adenocarcinoma do cólon. Tá? Lembram, gente? Aqui, tanto no cólon, quanto no esôfago, quanto no estômago, o importante não é o tamanho do tumor em comprimento, né? O importante, o que vai mudar o prognóstico do nosso paciente, é o quanto esse tumor infiltra a parede. Não interessa se ele é grandão aqui no comprimento, o mais importante é quanto ele infiltra a parede. Por quê? Quando o tumor infiltra profundamente a parede, ele encontra os vasos sanguíneos e há um maior risco de metástase à distância. Então, quanto maior a profundidade de invasão do tumor nesses 3 órgãos, esôfago, estômago e intestino, quanto maior a profundidade de invasão do tumor na parede, pior o prognóstico, porque mais profundamente na parede é que vão ficar os vasos sanguíneos. Se ele atingir as regiões mais profundas, mais risco de metástases para outros órgãos. Bom, agora vamos mudar, né? Vimos toda essa parte de digestório e agora vamos ver uma paciente com uma alteração da mama. Então, uma mulher de 32 anos e ela ia fazer uma cirurgia de mama, né? Uma colocação de prótese de silicone, e toda vez que a gente vai fazer uma colocação de prótese de silicone ou qualquer cirurgia da mama estética, a gente sempre pede para a paciente um ultrassom e uma mamografia, até para ver se não tem nenhuma alteração, para não ter uma surpresa durante a cirurgia. E nesse ultrassom que a paciente fez, foram visualizados vários cistos na mama e um parênquima bem denso, que na verdade era fibrose do tecido mamário. Lembram? Fibrose e cistos na mama fazem parte do que a gente chama mastopatia fibrocística, né? Que é uma doença muito comum na mama, né? Grande parte das pacientes vão ter e é uma doença benigna. Então, vamos ver como que é isso. Então, aqui nessa peça, o que a gente está vendo, ó, é uma fatia da mama, né? Ela retirou uma fatia da mama, né? Depois pôs a prótese, né? E o que a gente vê? Todas essas aberturazinhas aqui são os cistos, né? Esses buraquinhos são os cistos. E tudo isso que a gente vê mais branco ou bege é a fibrose, né? Esse mais amarelo
é o tecido adiposo mamário. Então, aqui a gente tem os cistos, né, os buraquinhos. Aqui mais cistos, então ela tinha bastante cistos, cistos pequenininhos, cistos maiores, né? Lembra? Os cistos podem ter tamanhos muito variados. E toda essa parte branca ou bege, isso é a fibrose. E essa nossa paciente, ela tem mais uma alteraçãozinha, né? Que, estão vendo essa estrutura aqui dentro do cisto? Esse é um papiloma intraductal, que eu falei para vocês. Então, essa pequena estrutura aqui, dentro do cisto, é uma projeção do epitélio, né, ductal para dentro do cisto, e é o que a gente chama de papiloma intraductal. Tá? Então, esse conjunto de alterações, a gente vai chamar de mastopatia fibrocística. Bom, outra paciente com uma alteração da mama. Agora, uma senhora de 60 anos, que ela não, na verdade, ela não ia no ginecologista, né, porque o ideal é a gente ir todo ano, né, e fazer o ultrassom, dependendo da nossa faixa etária, e a partir dos 40 anos também fazer uma mamografia anualmente para a prevenção, porque lembra que eu falei para vocês, a mamografia é um exame de diagnóstico precoce do câncer de mama. E a nossa paciente, ela não ia no ginecologista porque ela não sentia nada, né? Infelizmente, como muitas pacientes, e ela procurou agora porque ela notou que ela tinha um nódulo bem grande na mama e a pele da mama, nessa área onde tinha o nódulo, estava enrugada. Então, vamos ver o que a nossa paciente tinha. Então, olha só. Nessa primeira imagem, a gente está vendo a mama da nossa paciente, né? Ela precisou ser retirada. Então, vejam esse enrugamento da pele da mama que a nossa paciente percebeu. O normal era ser lisinha. Ela percebeu esse enrugamento da pele da mama. Lembram? É aquela pele em casca de laranja que eu falei para vocês, que está associada aos adenocarcinomas mamários, principalmente quando eles são grandes ou estão muito próximos da pele da mama. Aqui o mamilo. Esse aqui é um corte que foi feito durante a cirurgia, tá? Não é uma lesão que ela tinha. Então, aqui o que a gente pode ver é esse enrugamento da pele da mama, que é a casca de laranja. E se a gente olhar a peça, dentro da peça, o que a gente vê? Que ela tinha uma grande massa tumoral, né? Na verdade, a massa tumoral ela pegava toda a mama, né? Uma massa irregular, infiltrando todo o tecido mamário, com áreas de hemorragia, que são essas áreas mais escuras, com áreas de necrose. Então, o que a gente tem? Um adenocarcinoma da mama. Hoje em dia, como eu falei para vocês, é muito difícil da gente ver tumores assim tão grandes. Mesmo porque os tumores, em geral, né, os tumores de mama, eles não crescem tão rápido assim, de um mês para outro ele aumentar 10 vezes o tamanho, para ficar tão grande rapidamente. Tá? E a gente não vê tumores mais tão grandes assim, porque a gente tem a mamografia. Eu falei para vocês que na mamografia a gente pode visualizar uma alteração, que são as microcalcificações, que pode estar associadas a um câncer de mama ou até mesmo a lesões pré-neoplásicas, né? E como ela tinha um tumor muito grande, por isso que foi necessário também tirar toda a mama da nossa paciente. Aqui a gente tem uma outra peça de uma outra paciente, né? Ela tinha um tumor de mama, que olha só, estava infiltrando a pele da mama, então aqui a gente vê uma ulceração na pele da mama, né? Aqui essa sutura foi de um corte que foi feito durante a cirurgia, né? Mas a gente vê essa infiltração, essa ulceração da pele da mama. Então, por quê? Porque o tumor também estava muito próximo. Às vezes ele não só enruga a pele, ele pode infiltrar a pele da mama. Mas isso também, como eu falei, é difícil a gente ver hoje, porque se a paciente fizer mamografia anualmente, de um ano para outro, ela pode desenvolver um câncer de mama, mas a gente vai pegar ele muito pequenininho. A gente vai pegar um câncer de mama milimétrico, né? E para fazer assim, enrugamento da pele da mama, ulceração de pele da mama,
tem que ser um tumor grande para poder estar retraindo a pele da mama ou então infiltrando a pele da mama e ulcerando. Então, o que a nossa paciente tinha era um adenocarcinoma da mama. Bom, e a gente tem aqui outra paciente. Então, uma mulher de 46 anos que foi pela primeira vez no ginecologista para fazer o exame de Papa Nicolau. Na verdade, ela só tinha feito quando ela teve os filhos, quando ela tinha 20 e poucos anos. Né? Que é outra coisa que a gente sabe também, que toda mulher sexualmente ativa, ela deve fazer o exame de Papa Nicolau anualmente, porque a gente viu o quê? Que o exame de Papa Nicolau, que é a citologia cérvico-vaginal, ele serve para a gente detectar lesões pré-neoplásicas e até mesmo um carcinoma do colo uterino. Então, também, se a paciente faz anualmente o exame, o que a gente vai detectar de um ano para outro, provavelmente é uma lesão inicial, uma neoplasia intraepitelial de grau 1, né? Lembram? O NIC1, né? Porque lembram, para evoluir de um NIC1 para um carcinoma espinocelular invasor, isso demora de 5 a 10 anos. Então, se eu fizer anualmente, né, de um ano para outro, muito dificilmente a paciente vai ter um carcinoma do colo uterino. Ela pode ter uma lesão inicial, um NIC1, um NIC2 no máximo. Tá? Bom, e aí, antes da gente colher o Papa Nicolau, a gente faz o exame especular. A gente passa o espéculo e olha o colo uterino. E no exame especular já observou que ela tinha o quê? Ela tinha uma massa vegetante no colo uterino. Lembra, gente, se é uma massa vegetante, a gente já fica preocupado, porque isso pode ser uma neoplasia maligna. Então, no caso dela, nem colheu o exame de Papa Nicolau, colheu diretamente uma biópsia. Foi lá e tirou um fragmentinho ali dessa massa vegetante para ver o que era. Tá? Então, vamos ver. Então, aqui a gente tem duas peças, eu vou começar explicando primeiro essa. Então, a gente tem aqui o útero, corpo uterino, colo uterino, trompa e ovário. Tá? E aqui, no colo uterino, que a nossa paciente tem? Ela tem, olha, uma distorção do colo uterino por uma massa que infiltra todo o colo uterino e estava infiltrando aqui parte da parede vaginal. Então, o que a nossa paciente tem é, um carcinoma espinocelular do colo uterino. Tá? Lembram, carcinoma espinocelular do colo uterino, a principal causa dele é a infecção pelo papiloma vírus humano, que é um vírus oncogênico. Tá? E quando a gente tem um carcinoma do colo uterino invasivo, como essa nossa paciente tem, a cirurgia que é feita chama-se panhisterectomia, ou seja, a gente tira todo o útero, colo e corpo e retira também ovário e trompas bilateral. A gente não está vendo do outro lado aqui, mas foi retirado também ovário e trompa do outro lado. Tá? Por quê? Porque há um risco de metástase menor, né? Mas há um risco de metástase para ovário e trompa. Essa peça eu gosto de mostrar porque aqui o tumor ele sofreu uma hemorragia, então também é um carcinoma espinocelular do colo uterino, e ele sofreu uma hemorragia, então a gente consegue ver melhor onde que está o tumor e a infiltração dele no colo uterino. Tá? Isso do tumor sofrer essa hemorragia, né, o carcinoma espinocelular do colo uterino sofrer hemorragia é bem pouco frequente. Tá? O mais comum é que ele seja dessa forma, tenha só os pequenos focos de hemorragia e não tanto assim como aqui, né? É um tumor totalmente hemorrágico. Mas é legal para a gente ver. Então, olha só, um colo uterino totalmente destruído. Né? Hoje a gente vê o preto, a gente vê a infiltração do tumor na parede. Ok? Então, aqui também foi tirado todo o útero, foi tirado ovário e trompas, é que a gente não está vendo aqui. Outra paciente, então, uma mulher de 45 anos
que está se queixando que tem um sangramento menstrual abundante e uma dismenorreia, uma cólica menstrual importante. Que ela não tinha mais cólica menstrual e que agora ela passou a ter cólicas menstruais. Olha, gente, lembram? Alteração de sangramento menstrual, aumento de sangramento menstrual, perda, sangramentos que ocorrem entre uma menstruação e outra, que a gente chama de escape ou de spotting, né? Ou então voltar a sangrar após a menopausa, né? São queixas muito comuns quando a paciente tem alguma patologia do corpo uterino. Bom, mas se sangramento menstrual alterado é uma queixa comum para todas as patologias do colo uterino, como é que a gente vai saber qual que é? A gente tem que pensar nos outros sintomas que a paciente tem associados ou não, para a gente estar pensando mais num diagnóstico. Então, o que a nossa paciente tem? Ela tem um volume de sangramento menstrual aumentado e cólicas menstruais. Então, o que poderia causar isso? Então, a gente tem várias patologias que pode dar sangramento menstrual aumentado. Tá? Isso poderia ser uma adenomiose, poderia ser um pólipo endometrial, uma hiperplasia de endométrio, né? Um leiomioma, um adenocarcinoma de endométrio. Vamos pensar. Bom, adenocarcinoma de endométrio, ela está fora da faixa etária. A gente não vai pensar muito nisso, então a gente vai deixar ele lá no final da fila, tá? Dos nossos diagnósticos. Porque geralmente adenocarcinoma de endométrio são pacientes mais velhas. Hiperplasia de endométrio e pólipo endometrial é mais tecido endometrial, dá mais sangramento, mas não dá dor. Então, também a gente vai descartar esses dois. Tá? Agora, leiomiomas e adenomiose, lembra que a adenomiose é um endométrio dentro do miométrio, né? Dentro da musculatura. Então, leiomiomas e adenomiose vão dar tanto aumento de volume menstrual quanto dismenorreia, quanto cólicas menstruais. Então, as principais hipóteses para a nossa paciente são essas duas. Vamos ver o que ela tinha. E o que a nossa paciente tinha eram leiomiomas. Então, ela tem vários, que a gente está vendo duas formas, né? Então, o mais comum dos leiomiomas é que eles sejam múltiplos, eu tenha vários leiomiomas, mas eles podem ser únicos, isso é menos comum, tá? Mas pode acontecer. E lembram, os leiomiomas, por que eles provocam sangramento e cólicas? Né? Porque quando a gente menstrua, o útero ele se contrai por dois motivos. Primeiro, para ajudar a eliminar o material menstrual através do canal vaginal. E também ele promove a contração para que eu possa colabar os vasos e diminuir o sangramento, porque quando eu descamo o endométrio, rompem-se vasos. Tá? Agora imagina, gente, contrair um útero cheio de nódulos assim. É como se a gente tivesse um monte de pedrinhas na mão e apertasse. Então isso vai provocar dor. Então ela vai ter dor. E outra coisa, eu não vou conseguir contrair direito para poder colabar esses vasos. Por isso sangra mais também, tá? E lembram, os leiomiomas a gente pode classificá-los dependendo da localização deles dentro da parede, né? Por exemplo, esse leiomioma único aqui, ele é um leiomioma subseroso. Ó, ele está aqui abaixo da serosa. Aqui nesse caso, poderia ter sido feito o quê? Não precisava nem tirar o útero inteiro. Poderia ter vindo aqui e tirado só esse leiomioma, né? E não precisava nem ser uma laparoscopia, né? Não precisava uma laparotomia, desculpa, né? Poderia ser por laparoscopia, a gente fazer e retirar só o nódulo. Tá? Esse é o bom dos leiomiomas subserosos. Então, nesse outro útero, ó, outro leiomioma subseroso. Aqui a gente tem vários leimiomas intramurais, ou seja, que estão dentro da musculatura. Então, subseroso que está abaixo da serosa
intramural, que está dentro da musculatura. Aqui a gente tem, olha, um submucoso, que ele está abaixo da mucosa, que é o endométrio. Tanto que ele está até, olha só, empurrando a cavidade endometrial e distorcendo a cavidade endometrial. Ok? Então, o importante da gente classificar, e quando faz um ultrassom na paciente, faz o diagnóstico de leiomioma, o médico radiologista, ele coloca quais são as localizações dos leiomiomas, não só as medidas, justamente por causa disso, para a gente poder fazer um planejamento cirúrgico. E dependendo da localização, eu não preciso tirar o útero todo. Eu posso vir aqui, por exemplo, como eu falei nesse caso, e só retirar esse nódulo, só esse leiomioma. Tá? Então, aqui já é um pouco mais complicado. Nesse caso, são múltiplos leiomiomas. Aqui não tem jeito, a gente tem que tirar mesmo o útero como um todo. Então, múltiplos nódulos bem delimitados, tá? Ou então um nódulo único bem delimitado. Bom, e uma outra paciente nossa, 40 anos, também com sangramento menstrual abundante e alguns episódios de sangramento entre uma menstruação e outra. Então, ela está tendo alguns escapes menstruais, que a gente chama. E ela não fala que tem dor. Tá? Então, para ela, o que a gente vai favorecer? Leiomioma não parece, porque senão ela queixaria de cólica. Adenomiose também não, porque ela teria cólica. Então, para ela, a gente vai pensar mais em quê? A gente vai pensar em pólipo endometrial, em hiperplasia endometrial. Câncer de endométrio também, a gente não vai pensar muito, porque ela está fora da faixa etária, ok? Então, vamos ver o que a nossa paciente tem. Então, aqui a gente tem duas imagens, e o que a nossa paciente tem, olha, ela tem uma projeção do endométrio para luz da cavidade endometrial, que é o que a gente pode ver aqui também, ó, uma projeção do endométrio para dentro da luz da cavidade endometrial. Então, isso é o que? Um pólipo endometrial. Aqui a gente não vê onde o pólipo está aderido, porque ele está aderido ali na parte posterior, mas nessa imagem de baixo a gente vê que ele está aqui aderido ao endométrio, e é como a gente falou lá na aula teórica, ele é o quê? Ele é um pólipo céssio. A base dele, a base do pólipo está junto, a base do pólipo está junto aqui ao endométrio, ele não tem um pedículozinho. Então, é uma projeção para a luz, é um pólipo céssio. O que a gente faz? Eu posso simplesmente vir aqui fazer uma curetagem uterina, entrar com instrumental via canal vaginal, colo uterino e endométrio e fazer uma raspagem aqui. A curetagem uterina, nesses casos, ela é diagnóstico e tratamento. Tratamento porque eu vou estar tirando esse pólipo daqui e vou tratando a minha paciente. E é diagnóstico porque a gente vai ver se é um pólipo endometrial, como que é esse pólipo, se ele tem alguma atipia ou não. Tá? Mas por que então aqui foi retirado o útero? Geralmente a gente retira o útero nessas pacientes que já têm uma prole constituída, não vão ter mais filhos, ou então são mais velhas. Por quê? Porque os pólipos, gente, eles podem se refazer. A gente vem aqui, cureta, mas eles podem formar de novo. Então, uma das primeiras atitudes é fazer uma curetagem. Depois, se começar a formar novos pólipos, endometriais, e a paciente já tem a prole constituída, então a gente acaba optando por fazer uma esterectomia. E aí é uma esterectomia total. Eu não preciso. Então, o que é esterectomia total? Eu só tiro corpo e colo uterino. Eu não preciso tirar ovários e trompas. E nossa outra paciente, uma senhora de 65 anos, obesa, diabética, e que ela fala que ela voltou a menstruar. Na verdade, ela não voltou a menstruar, ela está tendo um sangramento pós-menopausa. O que pode ser aqui?
Sei que muita gente já está pensando, agora é um adenocarcinoma do colo uterino. Do colo uterino não, perdão. Agora é um adenocarcinoma de endométrio. Ok, ela está na faixa etária, ela é uma paciente de risco. Mas isso ainda pode ser o que para ela? Não só o adenocarcinoma de endométrio, mas também pode ser um pólipo endometrial ou uma hiperplasia endometrial. Então, vamos ver o que a nossa paciente tinha. Então, o que a gente tem aqui, útero, colo uterino, tá? E o que a gente pode ver? A gente vê uma massa vegetante aqui, com áreas de necrose, uns pontos de hemorragia, mas uma massa que está infiltrando o miométrio, a parede muscular, né? Aqui na região do istmo, ou seja, da transição corpo-colo uterino. Né? Então, o que a nossa paciente tem, infelizmente, é um adenocarcinoma de endométrio. Aí alguém pode estar se perguntando, nossa, mas essa cavidade endometrial está bem dilatada dessa forma. Bom, isso nem sempre acontece nos adenocarcinomas de endométrio. Por que isso aconteceu aqui? Isso aconteceu porque o tumor ele ficou localizado aqui na região do istmo. Qual o problema disso? Olha, isso é um adenocarcinoma, uma neoplasia maligna. Ela vai sofrer necrose, hemorragia, né? E esse material necrótico hemorrágico, parte vai ser drenado por via vaginal, que é o sangramento que a nossa paciente está apresentando. Mas como o tumor está nessa região aqui do istmo, né, de transição de colo e corpo, parte desse material não está conseguindo ser drenado. Então, ele começa a se acumular dentro da cavidade endometrial. E ele vai acumulando e vai dilatando a cavidade endometrial. Quando a gente abriu a cavidade endometrial, todo esse espaço aqui, ele estava cheio de material necrótico e hemorrágico. Então, ter essa dilatação da cavidade endometrial, a gente só vai ver nesses tumores, nos adenocarcinomas de endométrio, que são localizados aqui na região do istmo, na transição do colo e corpo. E quando eles estão localizados aqui, a gente não consegue drenar todo esse material necrótico e hemorrágico do tumor. Tá? Se fosse um tumor de parede lateral aqui, ele só cresceria para a luz ou infiltraria só a parede e a gente não teria essa dilatação, como nós estamos vendo, da cavidade endometrial. Ok? Bom, então, dando continuidade às aulas de patologia de órgãos e sistemas, aulas práticas, nós vamos ver então aqui um caso onde que é uma paciente feminina de 33 anos que procura o seu médico com queixa de epigastralgia. Foi realizada então uma endoscopia digestiva alta, que mostrou diminuição das pregas gástricas na região antral e hiperemia. A pesquisa de Helicobacter pylori foi positiva. A peça, então, o estômago. Antes de entrarmos lá na peça, vamos falar um pouquinho também a respeito do Helicobacter pylori. Então, eles são bacilos em formas de espiral ou curva, presentes em amostras de biópsia gástrica de quase todos os pacientes com úlceras duodenais, bem como na maioria dos indivíduos com úlceras gástricas ou gastrite crônica. A transmissão primariamente é feita pela via fecal-oral e persiste, depois da infecção, persiste para o resto da vida do indivíduo se não houver tratamento, se não for tratado. Então, esse organismo, o H. pylori, eles se adaptam ao nicho ecológico, né, do estômago, no muco do estômago, e para que isso aconteça, ele precisa de algumas características próprias. Tá? Primeiro, ele possui um flagelo, os quais permite que essa bactéria seja móvel no muco. Então, ele se fixa num determinado ponto do epitélio do estômago
e a partir, como ele é móvel, ele faz movimentos em volta, mas sem perder a adesividade na parede do estômago. Bom, essa adesividade, ela é feita através de um complexo proteico chamado de adesinas, onde proteína se liga à proteína. Então, esse bacilo apresenta essa proteína chamada adesina e adere-se, então, ao epitélio do estômago. E ele produz também uma urease, que gera amônia. E essa urease, ela faz com que altere o pH local, tornando o pH passivo, um pH possível de sobrevivência nesse local tão ácido. Tá? Bom, e eles produzem também toxinas, e essas toxinas, elas são importantíssimas depois, durante os próximos casos, que seria as úlceras e o câncer, e essas toxinas, então, elas estão muito relacionadas a essas alterações. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos, onde é que mexe aqui, que eu não sei. Vamos lá. Também não deu. Não deu também, não deu também, não deu também. Não muda. Mudou. Então tá aí. Então, olha só. Aqui nós temos uma área, olha, vocês estão vendo aqui essa área aqui que estou passando com a setinha aqui em cima. As pregas, tá? Gástricas aqui, elas estão ausentes. E isso leva ao mecanismo de atrofia desse epitélio. Tá? Em alguns casos, ela chega a ser, até algumas situações, ela chega a ter um processo de ulceração, como aqui, ó, vista nessa área aqui. Então, aqui, essa área todinha aqui, nós temos a presença do Helicobacter pylori. Então, aqui é uma gastrite crônica atrófica, ó, existe um mecanismo de atrofia. Olha só essas pregas gástricas, como elas desaparecem nessa área aqui. Ó. Isso é muito importante para outras patologias que nós vamos ver daqui para frente. Ok? Então, vamos lá, vamos tentar mudar novamente aqui e dar certo aqui. Bom, aqui nós temos um paciente masculino com 45 anos e ele faz uso crônico de anti-inflamatórios poderosos, né, para artrite reumatoide. E ele apresenta queixa de epigastralgia intensa e melena. Todo mundo sabe o que é melena, né? Então vai estar lá sangue nas fezes. A endoscopia digestiva alta mostrou uma lesão escavada, ovalada, na pequena curvatura gástrica, sangrante. Então, nós estamos aí frente a um processo de úlcera, tá? Então, olha só. A úlcera péptica gástrica, ela está associada ao H. pylori, a presença de H. pylori, está associada às perdas do sistema de proteção da mucosa gástrica e o uso intensivo de corticoides ou de anti-inflamatórios intensos, tá? Então, olha só. Aqui nós temos, essa área aqui, ó, nós temos então uma área ovalada, esse centro que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui foi retirado, essa peça aqui, essa área aqui foi retirada para biópsia, tá? Aonde está presente então uma úlcera gástrica, essa área aqui então presente é essa úlcera gástrica. Essa área em volta aqui da úlcera aqui, ó, dá para se perceber também, né, ó,
que as pregas gástricas estão bem diferentes, cadê a seta? Ó, bem diferente dessa outra região aqui. Ó. Isso porque provavelmente exista nessa área a presença do H. pylori, ok? Bom, então aqui nós temos a nossa úlcera gástrica. O próximo caso, nós temos um paciente masculino de 49 anos com queixa de epigastralgia há 6 meses, que não melhora com o uso de medicamentos prescritos pelo médico. Normalmente aí é o inibidor de H+. A endoscopia digestiva alta mostrou uma massa vegetante na transcrição do corpo antrogástrico. A peça é o estômago e aqui então nós temos essa imagem. Dê uma olhada, olha. A primeira coisa que eu tenho que entender sobre nesse caso aqui, ó, é a ausência das pregas gástricas. Isso significa um mecanismo de atrofia. Existe aqui todo um mecanismo de atrofia aqui presente, ok? Essa massa vegetante, olha, ela foge dos padrões teciduais normais, tá? Levando a um diagnóstico clínico, até pela endoscopia, né? De um adenocarcinoma gástrico vegetante. Vegetante por quê? Ele é exofítico. E ele apresenta as características que nós já vimos lá no quarto termo, sobre os aspectos clínicos de uma neoplasia. Então é possível verificar aqui, ó, áreas de necrose, áreas hemorrágicas e essa área aqui exofítica em toda essa área. Então olha só, uma das condições para que ocorra um processo neoplásico maligno no estômago, não só no estômago, mas em toda a área revestida por epitélio, é a atrofia desse epitélio. Nesse caso aqui, o H. pylori está presente. Tá? Então, a causa de atrofia, H. pylori. Então, nós temos como diagnóstico um adenocarcinoma gástrico vegetante associado a uma pangastrite. Ó. Pangastrite significa um todo, né? Jogos pan-americanos. Então, pan significa o seguinte, todas as Américas. Então, aqui todo o estômago envolvido nessa gastrite crônica atrófica. E levando um processo de atrofia desse epitélio. Então, essa é uma das causas que leva à formação das neoplasias malignas. Eu disse uma das causas, porque existem vários outros fatores que nós já discutimos anteriormente. Ok? Vamos tentar mudar para o próximo slide. Aqui, ó, nós temos então um adenocarcinoma gástrico ulcerado. Apresenta então um processo de ulceração bastante intensa, tá? Destruição tecidual também intensa, e nesse mecanismo aqui, ó, existe nesse tipo de neoplasia, no adenocarcinoma gástrico ulcerado, nós temos o quê? Uma invasão do tecido subjacente. Por consequência, essa invasão leva a um prognóstico ruim, tá? É um prognóstico muito pior do que o prognóstico dos carcinomas vegetantes, porque nesse caso existe uma infiltração desse processo neoplásico para dentro dos tecidos subjacentes, no caso aqui o tecido conjuntivo, ok? Bom, uma das coisas que nós temos que entender também no processo neoplásico é que tanto as gastrites agudas e crônicas,
como os processos neoplásicos, a sintomatologia deles são as mesmas. E normalmente esse paciente, ele vai procurar o médico quando apresenta uma sintomatologia muito grande, aonde então essas neoplasias malignas já atingem tamanhos bastante muito grande, né? Fazendo com que o prognóstico seja bastante sombrio. Ok? Vamos passar para o próximo. Aqui então nós temos o fígado, né? Agora uma outra situação que seria os processos inflamatórios que levam a alterações hepáticas, né, que impossibilita o fígado de executar suas tarefas ou as suas funções fisiológicas normais. Estamos falando então meu Deus do céu. Estamos falando então da cirrose hepática. Então olha só esse caso aqui, ó. Um paciente masculino de 60 anos, ele é portador de hepatite C crônica, contraiu há 20 anos por transfusão sanguínea. Apresenta ultrassom, um fígado aumentado de volume nodular. A peça aqui, um fígado. Então, olha só. A hepatite do tipo C, hoje apresenta tratamentos são tratamentos efetivos e consegue uma cura bastante alta, tá? Mas ela se manifesta, as manifestações clínicas da hepatite do tipo C, elas só vão aparecer quando houver uma destruição do fígado bastante grande, um processo de fibrose bastante intensa do fígado, ok? E esse mecanismo normalmente ou leva a um processo de cirrose hepática ou um processo de neoplasia, ou as neoplasias provocadas pela hepatite do tipo C no fígado. Então vamos lá ver a peça agora, vamos ver como é que é essa peça. Então, ó, as características macroscópicas delas são esses nódulos aqui, ó, chamados de nódulos macronódulos. São nódulos acima de 3 milímetros de tamanho. Em volta de cada nódulo desse aqui, ó, apresenta então fibras colágenas que são depositadas nos chamados espaços de Disse. Quem determina, quem estabelece, quem faz essas fibras colágenas ou depositam essas fibras colágenas no espaço de Disse são as células estrelares, tá? Normalmente essas células estrelares elas estão envolvidas aí no armazenamento de vitamina A e a presença de algumas fibras colágenas. Aqui não. Aqui apresenta um depósito intenso e a formação, então, desses nódulos hepáticos. Vamos ver, então, o próximo slide agora, onde eu tenho uma paciente feminina de 43 anos. Dá uma olhada só. Alcoolista, há 33 anos, bebe meia garrafa de cachaça por dia. Você acha que é muito? Não é não. Tem muita gente que bebe uma garrafa, até mais que isso. Ela procurou o pronto-socorro com aumento do volume abdominal e icterícia. Após a drenagem da ascite, a palpação abdominal mostrou um fígado diminuído de volume, endurecidos e com nódulos na superfície. Então, vamos entender, né? Essa formação nodular significa cirrose hepática. O paciente apresenta uma cirrose hepática. Durante a evolução da cirrose, esse fígado, então, apresenta-se diminuído, diminui o seu tamanho. E, lembrando outra coisa que é bastante importante. Primeiro, as mulheres apresentam um metabolismo diferenciado dos homens quando se referem ao álcool. Existe uma diminuição do metabolismo do álcool e, portanto, as consequências são piores nas mulheres do que nos homens, tá?
Então vamos dar uma olhada agora. A segunda coisa que nós temos que entender: quem provoca essa formação de nódulos são depósitos de fibras colágenas produzidos pelas células estreladas, ok? Então vamos nós para o próximo slide. Olha só, acertei agora sem precisar fazer outras artimanhas aqui. Então olha só, esses nódulos aqui, ó, são chamados de micronódulos. São pequenos nódulos que estão aparecendo aqui para nós, tá? Então isso é micronodular, cirrose hepática micronodular é uma característica da cirrose provocada pelo álcool. Aqui nós temos um outro caso clínico, que seria uma criança de 10 anos com diagnóstico de refluxo vésico-ureteral crônico por válvula uretral não tratada. A peça é um rim. Então, olha só, se eu tenho refluxo, que no caso seria da urina, essa urina é vista, ela é enxergada pelo organismo como sendo algo estranho, porque ela teria que ter o seu tempo normal para sua eliminação. Mas agora acontece o mecanismo de refluxo. Esse refluxo é entendido pelo organismo como sendo algo estranho e desenvolve um processo inflamatório do tipo crônico. E o processo inflamatório do tipo crônico tem características próprias. As características dele, a área de destruição tecidual, seguido com a área de tentativa de reparo. Vamos tentar ver, então, esse rim aqui. Então, olha só, nessas áreas aqui, ó, eu tenho áreas cicatriciais, a formação de cicatrizes, ó, cicatrizes sobre essa área aqui também é uma área cicatriz. Isso aqui, então, significa uma pielonefrite crônica, tá? Pielonefrite crônica. Essa pielonefrite crônica aqui, ela tem algumas características, algumas consequências bastante importantes, tá? Primeiro, o fator de risco dela, sempre eu vou ter os refluxos crônicos não corrigidos. Outra situação é a obstrução da drenagem pielocalicial. Então, macroscopicamente, como eu já disse anteriormente, apresenta essas características cicatriciais, ó, ok? E pode ocorrer situações dessa natureza em crianças, como é o caso, o nosso caso clínico aqui é de uma criança. E não raramente a evolução é tão grande que pode levar à perda do órgão. Tá? Perde-se o órgão em função de uma pielonefrite crônica. O nosso próximo caso é um homem de 45 anos com história de cálculo renal. Então ele procura o serviço médico com queixa de dor lombar, febre e urina e coloração amarela e turva com estrias de sangue. Isso me diz que esse paciente apresenta um processo, até agora vamos chamar de um processo inflamatório, ainda não vamos especificar qual é o elemento que leva a esse processo inflamatório do tipo agudo. Tá? Por quê? Ele apresenta, olha, queixa de dor lombar, febre, tá? Coloração amarela e turva da urina com estrias de sangue. Então isso me leva a crer que eu estou frente a uma pielonefrite do tipo aguda. E olha só essa pielonefrite aguda. Tem alguns fatores que são chamados fatores de risco para ela, tá? Uma das
dessas situações são as obstruções urinárias, formadas por cálculos. Lembrando, né, lá na aula teórica, que as infecções ou bactérias, elas estão presentes na uretra distal. E a urina, ela é um veículo de autolimpeza dessa uretra distal. Quando essa urina é diminuída por várias razões que nós vimos já nas aulas teóricas, existe uma probabilidade de ascensão, de ascendência dessa bactéria para a bexiga, da bexiga até os rins, levando então o que nós chamamos de pielonefrite aguda. Macroscopicamente, o que eu vou ver? Abscessos, cadê a setinha? Está aqui. Abscessos esféricos, olha, abscessos esféricos, toda essa área aqui são abscessos esféricos, aqui áreas hemorrágicas, pelo próprio processo inflamatório do tipo agudo que está presente, e agora esse processo inflamatório agudo, em grande parte dos casos, ela é provocada pelo E. coli, tá? Então nós temos aqui essa área com inflamação aguda e com características próprias do processo inflamatório agudo, que seria o quê? O exudato purulento. Daí a urina ser turva, daí a presença da urina apresentar os filamentos de sangue. Olha os processos, né, hemorrágicos aqui presentes. Ok? Então, o diagnóstico aqui, pielonefrite aguda. Bom, um paciente, o próximo caso nosso, um paciente masculino de 72 anos, ele procurou o urologista com queixas de dificuldade miccional. O ultrassom da próstata mostrou volume de 78 gramas e múltiplos nódulos. Então, lembrando, né, que a próstata normal pesa aí em torno de 20 gramas, um pouco mais, um pouco menos, né, de 20 gramas. Olha só o tamanho, 78 gramas, podendo chegar até a 100 gramas. E apresenta múltiplos nódulos. Então, existe uma presença de nódulos nessa próstata. Tá? Evidentemente, aqui, pelo caso clínico em si, estamos falando com dificuldade, estamos levando aqui em consideração a idade desse paciente, 72 anos, tá? Queixa de dificuldade miccional, próstata aumentada. Isso compõe, então, um quadro clínico de uma hiperplasia prostática. Tá? Bom, vamos ver, então, a nossa peça aqui. Vamos recordar alguma coisa sobre a hiperplasia nodular da próstata. Qual é o fator que desenvolve esse crescimento prostático? A dihidro, então, o que leva a esse crescimento prostático é um hormônio chamado de dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona é produzida pela própria próstata com estímulo da testosterona, de testosterona circulante, tá? E do 5-alfa, de uma enzima chamada 5-alfa redutase. Então, a palavra-chave aqui, quer dizer, o que leva ao crescimento dessa próstata é a dihidrotestosterona. Ok? Então, olha só. Nós dissemos aí que essa próstata apresenta micronódulos. Aqui eu abri aqui para a fotografia aqui com uma pinça, ó. Tá vendo aqui, ó? Toda essa área aqui é uma próstata, tá? É a próstata aqui. E aqui são os micronódulos da hiperplasia prostática. Bom, existe naturalmente uma dificuldade urinária. Ao caso clínico, nosso paciente ele vai ao médico com queixa de dificuldade urinária. Isso implica que a uretra intraprostática está sendo comprimida. E essa compressão dessa uretra prostática faz com que a bexiga agora exerça, que é um músculo, né,
exerça uma atividade maior, levando a um processo de hipertrofia da musculatura da bexiga. Então, olha só a espessura dessa bexiga aqui, tá? Então, é possível ver aqui uma hiperplasia dessa bexiga, ok? Então, nosso diagnóstico aqui, hiperplasia nodular da próstata. Olha só, consegui mudar de novo. 2 meses aqui o meu celular começou a falar aqui, o Google aqui entrou. Bom, 2 meses, voltando à aula aqui então. 2 meses depois, esse mesmo paciente deu entrada no pronto-socorro queixando que não conseguia urinar e apresentando distensão dolorosa da pelve. A nossa peça aqui, próstata. Vamos dar uma olhada agora nessa situação. Olha só. Aqui, essa área aqui, ó, é um nódulo prostático, tamanho que ele entra dentro da própria bexiga, impedindo então o esvaziamento dessa bexiga. O indivíduo não consegue urinar, tamanho é o crescimento dessa próstata. Nessa outra foto aqui, ó, não está vendo, não está sendo possível ver direito, ó, mas a uretra prostática está aqui, ó. Ela está extremamente comprimida, o que impede a eliminação, então, da urina dessa bexiga. E essa bexiga agora aumenta em muito o seu tamanho. Em alguns casos, a drenagem se faz através de punção na região suprapúbica. Então, coloque-se uma agulha, porque nem mesmo a sonda de alívio consegue passar por essa área. Então, é feita uma punção, tá, para a retirada da urina dessa bexiga, ok? Então, aqui nós temos uma hiperplasia nodular da próstata, mais o bexigoma. O bexigoma, então, seria o quê? Esse aumento volumétrico da próstata, ok? E assim, então, terminamos a nossa aula prática referente ao segundo bimestre desse semestre tão conturbado que foi e que está sendo. Um abraço a todos e espero que tenham curtido as férias, porque agora é um período de férias. Legal, tá? Um abraço a todos.